Ótimo dia a todos os membros, nossos convidados, sejam todos bem-vindos e vamos para mais um momento de educação que faz parte de um dos nossos valores do BNI. Opa, César Chui aqui. Muito bem, e hoje o tema da nossa conversa, nosso estudo, é a importância, do comitê de afiliação. Até para que os convidados, conheçam e saibam o que é o comitê de afiliação dentro do BNI, vai ser de suma importância. E para isso, convido um dos nossos participantes do comitê de afiliação, Júnior Fagundes, o nosso amado. Seja bem-vindo, Júnior. Fala, pessoal, ótimo dia, bom dia a todos aí, obrigado pela presença aí de todos os convidados aí, obrigado pela oportunidade aí. César, a gente falar um pouquinho mais, sobre o comitê de afiliação. Vamos lá? Christian, você vai passando aí? Vou passando ou você quer tentar? Beleza, não, pode passar aí eu vou dando um toque aí. Tá bom. Legal, gente, falar um pouquinho sobre o comitê de afiliação, o BNI, ele é uma organização, no qual a gente segue bastante, muitas regras, diretrizes, para que isso funcione, Então, isso daqui não é um grupo só de indicações, é um grupo onde a gente tem uma parceria e todas essas pessoinhas aí que estão na telinha aí são meus parceiros de negócio, meus diretores comerciais. E para que isso funcione, a gente aqui não pode ter concorrência, como o Christian falou, e o comitê de afiliação, ele trabalha exaustivamente para que isso não aconteça. Eu falo um pouquinho desse slide aí, como que funciona o comitê de afiliação. Cada equipe deve ter pelo menos 4 a 6 membros nessa comissão de avaliação, E o voto Minerva aí normalmente é do vice-presidente, O comitê de afiliação, ele é um serviço voluntário, como todas as coordenações dentro do BNI, é um serviço voluntário, de 6 a 12 meses, ou que coincide com o mandato da equipe de liderança, O comitê de afiliação, ele é presidido pelo vice-presidente, ele é o membro decisivo aí do comitê de afiliação, certo? Falando um pouquinho aí, o que o comitê faz? O comitê, ele faz aí a seleção dos novos membros, Então, quando você traz aí o seu convidado para o grupo, a gente precisa avaliar a empresa do convidado, o convidado em si, porque aqui a gente tem que ter os melhores, A gente não pode ter conflito, então aqui o negócio tem que fluir. E para que isso aconteça, o comitê tem que ficar bem atento nesse sentido, Então, existem leis e procedimentos rigorosos relacionados às tratativas quanto às informações aqui, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho das 5 áreas de responsabilidade a serem seguidas, de acordo com as diretrizes do BNI. O BNI, que é uma organização internacional, então isso funciona para todos, em todo o mundo aí, tá? Então, a primeira a gente vai falar é essa seleção de novos candidatos para a equipe. Então, a gente tem que fazer essa análise, pesquisar CNPJ, pesquisar candidato, pesquisar histórico, para que a gente traga uma pessoa e essa pessoa seja uma pessoa referenciável aqui, de confiança, para que a gente não tenha dor de cabeça, O intuito aqui é eu poder referenciar meus parceiros de negócio e eles resolverem aí o problema do meu cliente, certo? O segundo item é sobre a avaliação da participação dos membros já existentes, e a conformidade com as políticas do BNI. Então, a gente segue algumas regrinhas aqui para que isso aqui aconteça, E o comitê de avaliação, ele faz a avaliação periódica aí desses membros relacionado aos números que a gente tem aí no Traffic Lights, no relatório que a gente tem acesso, que é o Palmas. A terceira parte, a gente revisa aí os registros de presença e aí aplica políticas de presença, Então, a pessoa que tem um atraso, a pessoa que tem uma falta, ela é responsável por isso e ela também, ela toma ali, uma certa punição, digamos assim, mas não é bem isso, Que a gente segue isso e o comitê que faz essa avaliação e essa revisão, Aí tem as queixas, por exemplo, poxa, tem uma cadeira que uma pessoa que pediu uma referência, que está próxima do que eu faço, aí traz para o comitê avaliar e a gente faz essa intermediação de conflitos também, E também avaliar o membro que está em fase de renovação. Então, quando a pessoa quer renovar, ela passa por uma nova análise. Então, assim, é importante lembrar o quê? Aquele Traffic Lights, aquele relatório, quando está todo mundo verdinho, não é porque o membro está em verde que é pré-requisito para a avaliação ser automática,
Então, a pessoa pensa que, eu estou em verde, eu vou ser renovado automaticamente. Não, é tudo avaliado, a gente tem um coordenador de performance, que hoje está na figura aí do nosso querido Dr. Marcos Bueno, né? Ele tem os dados completos aí desse membro, e aí traz para o comitê avaliar e votar a renovação desse membro. Certo? Pode passar, Cristian, por gentileza? E aí, aqui, alguns passos, né? Como que se torna membro desse tal BNI? Como que eu faço negócio com esse monte de empresário aqui, né? Aqui são alguns passos, quando você traz o seu convidado, após a reunião, na orientação final, tem a candidatura, a gente vai conversar com o pessoal para ver quem demonstra interesse em fazer parte do nosso grupo, né? Feito isso, tem uma seleção onde o comitê vai realizar ali, junto com a orientação final, né? A entrevista desse candidato vai entender um pouco mais o negócio dele, e aí vai trazer para votação, e aí o pessoal votou positivo ali e traz para o grupo. E aí ele recebe ali aquele link para fazer adesão, preencher alguns dados, certo? Pode passar, Cristian, por favor? Aí, quando o cara foi lá e ele entrou para o BNI, tem o código de ética. Poxa, que legal, né? Eu vou ler esse código de ética. Gente, esse código de ética, para o comitê de afiliação, o que ele faz? O que ele diz? É que você está declarando que isso daqui você vai fazer dentro do BNI. Isso é importante para a gente, porque quando alguma dessas regrinhas aqui, né, do código de ética, elas são quebradas, aí o comitê ele trabalha em cima disso. Então, esse código de ética é muito importante, sempre estar em mente, né? O membro ele tem que seguir isso daqui, certo? Pode passar, Cristian, por gentileza? E aí, então, resuminho de algumas das poucas funções do BNI aí, do comitê de afiliação. Então, existe aí o probatório. Quando algum membro ouvir falar, poxa, probatório, transferência de membro, abertura de segmentos, seleção de candidatos, isso é tudo responsabilidade aí da equipe de voluntários do comitê de afiliação. Hoje estamos em 4 membros aqui no BNI, no qual o Dr. Marcos ainda é o coordenador de performance, né? Tá fazendo aí 2 funções ainda. O Dr. Marcos é o nosso melhor aí, Dr. Marcos, obrigado. E então tem tudo isso daí, quando fala assim BNI, né, trata desses assuntos aí. Pode passar, por gentileza? E aí, como que a gente acompanha tudo isso? Poxa, mas como é que vocês fazem tudo isso? É Excel? É Word? Não, hoje a gente tem um sistema, que é o LEAD. Esse sistema, ele faz a gente faz todo o acompanhamento, desde a candidatura até a renovação em si do próprio membro. Então, com isso daí, a gente consegue ter todos os acessos, todos os dados de cada membro, para que a gente consiga avaliar aí de forma assertiva o membro, certo? Pode passar, por gentileza. E aí, né, tem a frase lá no manualzinho, o manualzinho no qual o vice-presidente vai disponibilizar no grupo oficial. Ele é o manual do comitê de afiliação, né? São 37 páginas. É legal que todo mundo tenha em mente o funcionamento dele. Ele vai disponibilizar no grupo lá, e quem tiver interesse em baixar e dar uma lida nele, para quando acontecer alguma coisa, a pessoa já tem ciência de qual é o procedimento, né, a recorrer aí. Mas aí tem essa frase aí, né? Você pode ter qualquer coisa que você queira na vida. Isso é fato. Se ajudar um número suficiente de pessoas a conquistarem aquilo que elas querem. Então, isso é diretamente ligado ao BNI, né? Agradeço a oportunidade de todos aí, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. O comitê de afiliação está aí. Valeu, gente. Gratidão, Júnior, pela sua participação e contribuição aqui com conhecimento no Momento Educação. E teremos mais Momento Educação na próxima, com o tema Como está minha gestão nos resultados no BNI? Vale lembrar que semana que vem é uma reunião fechada, então vai ser 100% dedicado aos membros. Muito obrigado, uma ótima reunião. Muito obrigado, César e Júnior, trazendo